Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje nós vamos falar sobre carreira, liderança, finanças corporativas e muito mais. E o convidado é o Diogo Benck, CFO do Grupo Marista. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Diogo. Obrigado a todos aí que estão nos vendo, nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui, realmente um prazer enorme. E pelas pessoas que já passaram aqui, alguns eu já conheço também, né? Então, para mim, está sendo um prazer poder estar falando com o público da NAB Capital aqui. Vai ser show, Diogo. Obrigado. Pessoal, o Diogo é um profissional com vasta experiência na área financeira e acadêmica. Atualmente ocupa o cargo de diretor financeiro CFO no Grupo Marista, onde é responsável por planejamento e reporte financeiro, tesouraria, controladoria, planejamento estratégico e suprimentos. Além disso, é membro efetivo do Comitê de Assuntos Econômicos e dos Conselhos Fiscais de entidades filantrópicas e da FTD Educação. Diogo também atua como reitor da Católica de Santa Catarina, liderando uma equipe de 550 pessoas e promovendo significativas melhorias acadêmicas e administrativas. Anteriormente, foi diretor corporativo de ensino e de negócios do Grupo Marista, onde implementou projetos de educação à distância e reestruturou modelos comerciais e acadêmicos. Sua formação acadêmica inclui doutorado e mestrado em administração, MBA em logística pelo FGV, pós-graduações em marketing e global finance, além de curso de liderança no INSEAD da França. Show de bola, Diogo! Então, cara, conta pra nós um pouquinho da tua carreira. Como é que começou isso tudo e como é que você chegou até aqui? Logo que eu saí, eu entrei no mestrado da Federal. E no mestrado da Federal, depois de 3 meses, eu fui selecionado, uma seleção muito rigorosa, porque é uma seleção do distrito do Rotary. O distrito não é só Curitiba, é uma área de abrangência bem maior, não pega o estado inteiro, mas pega boa parte do estado. De rotarianos, na época eu estava como rotariano, hoje eu tô mais parado um pouco, mas eu estava como rotariano, fui selecionado para levar um grupo para a Coreia do Sul. E eu tava com 3 meses de mestrado na Federal. E daí eu falei, cara, tinha uns professores lá muito linha dura, né? E para eu poder, eu teria que ficar 40 dias afastado. No primeiro semestre de mestrado. E aí eu comecei o movimento de falar com professor e coordenador. Esses dias encontrei, inclusive, um dos coordenadores, que era o coordenador do mestrado, que era o Pedro Steiner, era sócio do Clube Curitibano ali. Sim, foi meu orientador. Ah, foi também. E encontrei ele no clube com a família dele, mas ele tava com a família, acabei não indo nem... Eu ia ver se ele lembrava de mim, ele era conhecido do meu pai também. E daí eu falei com ele, ele falou, bom, Diogo, professores aqui... Fala com cada um, porque o coordenador aqui, ele não é o que vai... a autonomia de docência de cada um deles. Falei, acabei conseguindo ir e fui para a Coreia do Sul depois de se aprofundar um pouco, eu fui para a Coreia do Sul e como a Coreia do Sul era 11 ou 12 horas, era quase o inverso, né? Eu chegava de noite dos eventos e tal, eu já tinha recebido a matéria do dia anterior de um amigo meu, amigão de Minas Gerais, João Márcio. Recebi a matéria, ficava até 2, 3 horas da manhã fazendo os papers, fazendo artigo, mandava para ele por e-mail. Nossa! E daí eu dormia, acordava às 6:30 da manhã. Então, são alguns sacrifícios que não me fez mal, me fez bem, sabe? Eu lembro disso com um prazer muito grande, né? Sim. Cara, e como é que você foi parar na Coreia? Já tinha algum envolvimento, já tinha curiosidade? Aplicou pelo Rotary? Como é que foi? Eu apliquei pelo Rotary, porque assim, esse programa chama IGE, é Intercâmbio do Grupo de Estudos. E qual que é a lógica, né, desse intercâmbio? A lógica desse intercâmbio é o seguinte, uma das máximas do Rotary é a paz mundial. E o Rotary entende que uma forma de se promover a paz mundial é você fazer com que pessoas e profissionais de um país conheçam a fundo a realidade de pessoas e profissionais de outro. Então, da mesma forma que eu fui para a Coreia, alguns profissionais da Coreia vieram para Curitiba também, a gente depois acabou se relacionando. Então, esse programa era um programa muito legal, eu queria fazer esse programa e tinha ouvido falar muitas coisas boas, porque você não vai para a Coreia do Sul para você só ir lá e passear. Sim. Tem 2 características importantíssimas, que é você conhecer a fundo as famílias, então você fica nas famílias dos profissionais e você vai para locais que você não iria normalmente. Então eu cheguei na DMZ, na zona desmilitarizada, mas eu não fui como turista.
Sim. Eu fui, daí tinha um general que era um rotariano, ele me colocou pra dentro do bunker mesmo. Então a gente via, a gente ficava do lado dos soldados sul-coreanos apontando pro outro lado, porque eles estão em armistício, né? Eles não estão em paz, né? E vice-versa e tal. E a gente escutou muitas histórias que com certeza você não escuta da boca do pessoal que é os guias turísticos, né? Sim. Então, respondendo a tua pergunta, eu já tinha vontade de... Eu não conhecia a Coreia em si, mas eu tenho uma fascinação pelos países ali asiáticos, de uma forma geral, né? Inclusive eu falei pra Manuela, minha esposa, eu falei, eu já tenho falado algumas vezes, eu quero ir de novo pra fazer Japão, Coreia, com as crianças, pra poder levar elas pra uma realidade diferente, né? Então esse é o primeiro ponto, uma coisa que eu queria quando eu fiquei sabendo que era Coreia, me deu mais vontade ainda de ir. E o segundo é esse programa, como é um programa de que você faz um aprofundamento na cultura e nas empresas de uma maneira muito única, me chamou muito a atenção. E daí eu acabei me inscrevendo nesse programa. Esse programa ele tinha várias etapas de passagem, né? E a última etapa, inclusive, era uma baita de uma dinâmica com todos os finalistas, onde ficava uns 10 rotarianos em volta, assim, e analisando o comportamento e tal. E daí depois eu falei, o pessoal que me escolheu, inclusive um deles que... Eu falei com ele essa semana, aí, que era o Douglas Giner, que é um alemão, rotariano. Ele disse, Diogo, você passou por causa da tua capacidade de dirimir conflitos. E foi muito engraçado, porque daí quando eu fui pra Coreia, primeiro dia que eu cheguei com a minha equipe lá, o pessoal ainda lembra disso, a gente fala bastante disso, no primeiro dia deu um estresse entre dois deles, mas um estresse pesado, assim, que um tentou se impor em relação ao outro. Uhum. Eu tinha acabado de conhecer as pessoas, assim, no dia a dia. A gente tinha feito muitas reuniões de alinhamento, mas assim, no dia a dia, de você estar passando 24 horas junto e tal, era a primeira vez. Uhum. E eu era o mais novo, na época foi 2009, eu tinha 32, o pessoal tinha tudo 40. Mas você que era responsável pelo grupo. Eu era responsável pelo grupo, apesar porque de ser o mais novo. Eu era o líder do grupo, eles eram não rotarianos selecionados também. Ok. E daí, e uma das coisas que eu acredito muito é você realmente ser muito transparente. Cheguei e todo mundo falou, vamos para um quarto conversar. Pô, vamos ter mais 40 dias, pô, a gente... se tiver esse tipo de coisa aqui, ninguém vai aproveitar. Enfim, o papo que a gente sempre tem, né, de aproximação. E eu acho bem importante esse processo de você falar, saber quando falar, e falar o que você está pensando. Talvez se eu tivesse falado ali no carro, tentasse repreender, por mais pacífico que fosse a repreensão, mas tentasse repreender qualquer um dos dois, ia piorar a situação. Então acho que você saber repreender na hora certa, aquele famoso ditado, né? Você elogiar em público, mas você criticar em particular, né? É importante. E daí fui pra Coreia por causa disso, porque era um programa que eu queria muito ir, e era uma região que eu até hoje quero voltar para lá, ainda tenho contato com algumas pessoas de lá, porque é uma região que eu fiquei extremamente impressionado com o povo, com o desenvolvimento, com a história, né? A guerra até 1950 e pouco, e o que construíram depois, a visão que eles têm do povo norte-coreano também, sabendo que é o mesmo sangue e podem se complementar em algum momento, mas da dificuldade que tem eles. Cara, é riquíssimo, né? Sim. E é um povo guerreiro, né? Um povo que ficou sempre pressionado por China, por Japão, e então é um povo que tem um senso de união muito grande, né? Sensacional, cara. E nesses 40 dias, qual foi a programação? Cara, eu até ia trazer para você hoje. Eu tenho uma caixa até hoje da Coreia. E eu tenho a caixa e tenho uma camiseta da Coreia, que foi muito legal, que eu vi o jogo Brasil e Coreia do Sul. Lá no barzinho da Copa, né? Copa, que a Coreia perdeu, né? E eu tenho até hoje uma caixa assim, e foi fantástico, porque a gente foi em empresa. Bom, como é que funciona o programa depois que você vai pra lá, né? Eram 4 liderados e eu como líder, né? Uhum. Cada liderado era de uma área. Um era da área de varejo, outro era da área de educação, outro era da área de gás, da Copagás ali, o diretor de RH da Copagás. E o outro era
uma artista de teatro, a Carla, fantástica. Depois ela virou roteirista e tudo, ela é fantástica. Então, cada uma... E eu era, na época, eu estava trabalhando estava no mestrado, mas tinha trabalhado lá em logística e tal, na área executiva de uma forma geral. E daí o Rotary organiza entre essas 5 profissões empresas para você ir visitar. Puxa, que legal. E você vai com os rotarianos e você vai, assim, no detalhe da empresa, né? Então, você vai ver peça de teatro, você vai ver colégio, conversar com as pessoas da educação de colégio, desenvolvimento de espaços. Perto de Inchon tinha um espaço, na época eles estavam construindo, era uma zona industrial, que era uma zona super degradada, eles estavam renovando a zona, tal, com gás renovável do lixão que tinha lá e tal. Enfim, vai visitar vários locais, né? E foi um movimento de aprofundamento e de conhecimento ali da cultura, onde eu dormia na casa dos rotarianos, com a família deles e tudo mais, quase como um intercâmbio quando você é jovem, né? Mas com uma maturidade muito grande, né? Então foi bem legal. E eu falei que ia te trazer porque eu tenho uma caixa com todas essas coisas aqui. Eu tenho a camiseta, eu tenho uns bottoms, eu tenho... a gente ganhava muito presente deles. Daí eu estava saindo de casa na minha adega ali. Eu tenho 2 quadros que a gente mandou fazer das roupas coreanas. Tem umas roupinhas coreanas da mulher e do homem, né? E uma bolinha de madeira que eles têm, uma madeira coreana, assim, com os símbolos da Coreia, os escritos e tal, que era da Copa do Mundo na época que eu tava lá, tava chegando, acho que era 2000 e... Na Copa do Mundo que eles participaram, que era 2002, que foi lá, né? 2002 Coreia, lá, Japão ali. Então foi fantástico, foi fantástico. Maravilha. Foi muito legal. Se eu pudesse fazer uma viagem de novo, seria pra lá. Por isso que... E daí, só que o problema é que com criança é um pouco mais complicado. Você também tem criança quase da idade da minha, tem 3, né? Eu tenho 2. E fazer viagens mais longas é um pouco complicado. Então a Manuela é um pouco mais receosa com essas viagens mais longas. Mas agora já estão com 10, a mais nova, a mais velha com 12. A intenção é voltar pra lá. Eu tenho muita saudade. Puxa, que